Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o New Deal, suas características e seus impactos para a economia norte-americana lá na década de 30. Vamos lá? O New Deal foi um conjunto de medidas econômicas e sociais criadas para combater a crise de 29, articulando investimentos públicos e privados. O então presidente norte-americano Franklin Roosevelt buscava reformar alguns setores da economia com o objetivo de combater a crise, estimular o emprego e estimular o consumo, e assim reaquecer a economia. Dessa forma, ele conseguiria reverter alguns problemas graves que estavam acontecendo naquele momento devido à crise. Acontecendo lá na década de 30, basicamente entre 1933 até 1937, o que esse plano econômico-social ele buscava basicamente? Estimular a geração de empregos. Por quê? Qual era o pensamento básico? Eu tenho várias pessoas empregadas e desempregadas. Se eu consigo aumentar o número de pessoas empregadas, eu aumento o consumo de uma forma geral. Por quê? As pessoas, quando elas estão empregadas, elas recebem seu salário e elas consomem. A partir do momento que essas pessoas estão consumindo, eles estão demandando que as empresas, que as indústrias produzam mais. Essas indústrias produzindo mais, elas vão contratar mais pessoas, gerando mais empregos. Então, para quebrar o ciclo da crise, o que o presidente pensa? Vamos criar um ciclo de prosperidade. E tudo isso começa a partir da geração de empregos. E qual era a forma mais simples e mais rápida naquele momento para gerar novos empregos? Obras públicas. Criação de obras de infraestrutura. Estradas, pontes, escolas, hospitais, seja lá o que fosse. Quando o governo ele começa a produzir essas obras, ele começa a contratar essas pessoas. Essas pessoas, empregadas, assalariadas, começam a consumir. E aí o que ele pensava? Quando essas obras começassem a terminar, essas indústrias que estavam atendendo a esse aumento do consumo iria acabar contratando essas pessoas. Então é como se o Estado ele desse o primeiro pontapé para movimentar a economia e que aos poucos ela iria automaticamente se retroalimentando, gerando cada vez mais empregos. Outra ação também muito comum era a concessão de subsídios ou empréstimos para os pequenos proprietários, para que eles pudessem sobreviver. Obviamente que, a partir desse momento, o Estado, o governo, ele começa a controlar a emissão de papel moeda para evitar a inflação. Então, aos poucos, o governo ele começa a agir intensamente no setor financeiro do país. Inclusive, eles começam a controlar as indústrias, as especulações na bolsa de ações, as instituições financeiras, para evitar que houvessem fraudes ou que houvesse outra quebra na bolsa de valores. Então, aos pouquinhos, essa liberdade econômica que era pregada durante muito tempo pelo capitalismo, ela começa a ser substituída por um intervencionismo, por uma ação do Estado na economia. E, obviamente, que esse intervencionismo ele também vai rolar na questão da produção e no valor do preço dos produtos, porque o governo queria evitar que houvesse uma nova crise de superprodução. E Vargas também vai copiar algumas ideias desse New Deal, e que também era uma prática que já estava rolando na Europa, que é a valorização dos trabalhadores. Por exemplo, nos Estados Unidos, os sindicatos eles começam a ser disseminados como uma forma de garantir que os trabalhadores lutassem pelos seus direitos, como, por exemplo, melhores salários, férias, descanso remunerado. Inclusive, nesse momento, a jornada de horas passa a ser de 8 horas por dia. Por quê? Se você reduz a jornada de horas, que antes não tinha esse controle, você fala o seguinte: num turno, numa empresa, numa indústria, pode trabalhar um grupo de pessoas, para obrigar a indústria a contratar para o segundo turno outras pessoas, gerando mais empregos. Então, aos poucos, são criadas essas ideias
para diminuir esse achatamento do salarial das pessoas. Por exemplo, lá também vai ter o salário mínimo, que aqui no Brasil vai ser importantíssimo e que existe até hoje, que é o quê? É garantir o mínimo para que o trabalhador tenha uma vida decente. Se a gente parar para pensar hoje no Brasil, esse salário mínimo ele não garante esses princípios básicos. Mas isso aí é por outras questões políticas e econômicas que a gente discute no outro vídeo. Então essas medidas do New Deal, elas vão surtir efeito e o número de desemprego vai diminuir, a economia ela começa a ser aquecida. Só que, de fato, o emprego pleno acontece nos Estados Unidos de novo com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Porque, de novo, assim como aconteceu na Primeira, como os países vão estar envolvidos nesse conflito, os Estados Unidos, que começa neutro, como na Primeira Guerra Mundial, fornece produtos, vai fornecer empréstimos para essas nações europeias durante o conflito, lucrando muito. Gente, lembre-se sempre que guerra é um negócio. Ela envolve não apenas disputa por territórios, por poder, mas acima de tudo, dinheiro. Então, galerinha, espero que vocês tenham curtido esse breve resumo sobre a crise de 1929, o crash da Bolsa e o New Deal. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Espero que vocês curtam, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Até a próxima aula. Se cuidem.